Deixa eu aproveitar esse gancho e lhe perguntar, hoje o presidente entregou ao Congresso a PEC, nas suas mãos, inclusive a PEC dos precatórios, né, que prevê o parcelamento dos precatórios, e também a MP do Bolsa Família, do novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Essa PEC, a gente tem acompanhado as discussões, tem ouvido especialistas, que esse parcelamento seria uma burla ao teto de gastos, assim como a criação de um fundo que pudesse, que reunisse recursos das privatizações para o pagamento desse Auxílio Brasil, de bônus desse Auxílio Brasil, e também para o pagamento desses precatórios, o que também seria uma burla ao teto de gastos. Como é que o senhor vê? O senhor acha que esse texto está constitucional, está dentro do teto de gastos? O senhor conversou com o ministro Paulo Guedes sobre isso? Cláudio, olha, tem uma questão básica no Brasil de erro crônico. Todos nós somos especialistas em comentar o que não existe. O que chega ao Congresso Nacional, por enquanto, foi a MP do Auxílio Brasil, e o ministro João Roma explicou em entrevista aqui no Salão Verde. A PEC dos precatórios, que eu pensei que viria junto, até agora, pelo menos que eu saiba, não foi protocolada, nem entregue na Câmara nem no Senado. Mas a pergunta que se faz aos especialistas é a seguinte: nós tínhamos uma previsão orçamentária de 50 bilhões de reais para pagar de precatórios em 22. Essa previsão foi aumentada para 90 bilhões. Esse recurso, se nós pagarmos por dentro, ele estoura o teto, ou ele para a máquina pública. São dois remédios muito amargos. Nós aqui somos prova viva de que fizemos todo o esforço, estamos fazendo, para respeitar o teto de gastos, manter as despesas dentro dos limites, respeitando, inclusive, dores de brasileiros que, às vezes, carecem de ajudas mais profundas, e nós não fizemos. Então, se nós não estouramos o teto de gastos para criar um programa de auxílio àqueles que mais precisam, você avalie com relação a precatórios. Só que, se não estourar o teto, você não paga a máquina pública. Você não tem dinheiro para investir, você não paga os salários, você não cumpre com as suas obrigações. E aí, o que fazer? E aí vem os especialistas a soltar ilustrações de que tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Veja, se em 2016, quando nós aprovamos o teto de gastos, os valores de precatórios fossem os valores atuais, lógico que o legislador lá atrás ele teria excluído os precatórios como excluiu o Fundef. O Fundef ele fica fora do teto, porque era um valor considerável, não cabia dentro. Mas os precatórios naquela época eram 10 bilhões, 9 bilhões, há 5 anos atrás eram 13 bilhões, hoje são 90 bilhões. Então, há uma regra clara para estados e municípios, com a média dos últimos 5 anos, com um valor de média de arrecadação para poder dispor para os precatórios. Vamos ver como é que vem o texto da PEC, que não chegou ainda até agora. Então, o que temos são especulações, são possibilidades, como, por exemplo, que o dono do precatório, Cláudio, possa adquirir imóveis da União, pagando com precatório, para que o dono do precatório possa comprar empresas que serão privatizadas pelo governo federal, para que o dono do precatório, para que o governo federal possa fazer uma compensação, porque tem estados e municípios que devem ao governo federal, e o governo federal deve aos estados esses precatórios. Então, que se levante esses números que devem vir na PEC, para que esse encontro de contas já anule alguns créditos e débitos. Então, muitas possibilidades ainda vão acontecer antes que se solte na rua a versão de calote, de mal pagador, de furador de teto. Isso é muito ruim quando acontece. Eu sempre me reservo o direito de dizer, vamos esperar como o texto sai, nunca como o texto chega. O Congresso Nacional existe para isso, Cláudio, para aperfeiçoar, melhorar. São 513 cabeças que têm a obrigação de fazer um texto mais coerente do que muitas vezes ele é apresentado pelo Executivo ou pela formulação de algum parlamentar individualmente.